Jesus nos chama, nesse capítulo 5, itens 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a uma revisão profunda de nossas práticas. E ao dizer, ao lembrar na passagem evangélica de Jesus expulsando os vendilhões do templo, ele nos faz sem dúvida um convite maravilhoso para nós expulsarmos, depurarmos, limparmos as nossas práticas religiosas. Convite oportuníssimo para ser realizado em paralelo a outras limpezas nesse momento de coronavírus, nesse momento da transição planetária, mas especialmente nesse isolamento social da pandemia, onde, tendo sido dado tanto tempo para nós seremos avaliados, nós seremos vistos pelo mundo espiritual pelo proveito que tivermos dado a esse tempo. E esse proveito, um dos proveitos que nós podemos dar é em nós mesmos, revendo medos, culpas, mágoas, preconceitos, consequentemente revendo nossas relações, o quanto os nossos venenos têm prejudicado nossas relações, mas também revendo práticas sociais, hábitos, culturas, entre as quais se destaca, sem dúvida nenhuma, a nossa maneira de nos relacionar com Deus, a nossa cultura religiosa. Como nós podemos e devemos expulsar os vendilhões do nosso templo? Alguns, talvez todos nós, ao vermos esse capítulo, pensemos em certas práticas religiosas que mercantilizam serviços espirituais, que condicionam a entrada no reino dos céus a doações e dízimos, que vendem serviços espirituais a altos preços. Por exemplo, aquele famoso cartaz que está em grande parte dos postes da cidade, da cigana do amor, prometendo o seu amor de volta já. Como isso acontece e o que isso simboliza? É fácil nós apontarmos o dedo para práticas, para equívocos de outras religiões. Numa se condiciona o reino dos céus ao pagamento do dízimo. Noutra se condiciona serviços espirituais ao pagamento de taxas, de despesas. Noutro se vende sacramentos, se vende serviços. Mas, sem dúvida nenhuma, se isso é importante observar, porque isso aconteceria conforme previsto pelo próprio Jesus, que no fim dos tempos haveria falsos cristos e falsos profetas, que se fosse possível enganariam até os escolhidos. Sim, isso vale a pena a gente pensar. Mas vale a pena pensar também em outros tipos de mercantilismo escandaloso que tem sido feito ainda na sociedade, ainda no que a gente tem visto no noticiário. Por exemplo, o mercantilismo sexual, onde se usa a possibilidade, onde se usa o espaço do sagrado para satisfazer taras dos sacerdotes, dos médiuns, dos pastores. Essa tragédia terrível que nós temos vivido em todas as religiões. Mas ainda aí estamos no aspecto mais fácil, que é apontar os outros. Talvez a maioria de nós não se
não admita também, não compactue com essas práticas de trocas, de toma lá da cá, de comercialização de serviços espirituais. Mas quem de nós não promove trocas, não propõe barganhas, sem às vezes ter a menor consciência? Quem de nós não faz promessas? Quem de nós não, numa fila de Mega Sena acumulada, quem não promete ajudas, caridade, filantropia, ainda que com uma parte minoritária do prêmio, ficando subentendido que vê como uma contrapartida do enorme benefício, do ganho? Quem não faz orações pedindo favores concretos, situações imediatas, o emprego para o seu filho, o passar no Enem, num concurso público, a solução de um problema, de um conflito doméstico, a cura de uma doença? Quem de nós não faz orações pedindo coisas específicas? Será que alguém pode atirar a primeira pedra? Ah, mas alguém pode falar, mas é normal? Quem tem um problema pede a solução. Claro. Mas será que nós sabemos o que é realmente a solução dos nossos problemas? Será que essa atitude arrogante de quem sabe qual é a solução e de que pede essa solução, ela ajuda na nossa oração? Outro dia, uma orientação de um amigo espiritual, refletindo sobre esses tempos de isolamento, de coronavírus, sobre a nossa atitude nesses tempos, alguém perguntou para ele, mas nós não estaríamos bem nesse momento porque o que a gente mais vê são as orações? E a resposta dele foi muito interessante, porque ele disse: sim, muitas orações chegam até nós, mas quase todas elas juntas com ódio. Pede-se benefícios para uns, repudiando outros, com ódio aos chineses, de onde veio a doença, com raiva dos partidários antagonistas à sua posição política, como é tão forte hoje nas redes sociais, nas relações aqui no Brasil. Então, ali ele disse de uma forma preciosa para nós: vocês oram muito, sim, mas o ódio de vocês anula o benefício da oração. Olha só. Não é interessante isso? Isso fala muito de nós mesmos, fala muito da prática religiosa que nós temos desenvolvido até agora. Que ela é uma prática em que nós usamos os benefícios, os recursos que cada religião nos promete para realizar os nossos planos, para realizar o que nós queremos da vida, o que nós entendemos ser o melhor. Será que alguém reza assim quando tem um parente no hospital? Deus, ajudai-o, iluminai-o, energizai-o, ajude todos as correntes médicas, toda ajuda espiritual que certamente ele está recebendo, para que aconteça o que for melhor para ele. Se ele retornar dessa situação crítica, que ele retorne mais forte, mais lúcido,
com muito mais boa vontade para fazer a sua transformação. Se for o melhor para ele, que ele realize a passagem, que ele adentre o mundo espiritual com a mesma lucidez, com a mesma força, com a mesma boa vontade para aproveitar essa nova etapa da sua existência. Será que a gente reza assim? Será que quando tem um concurso público a gente reza que todos os jovens daquele concurso ou daquele Enem recebam assistência e possam dar o melhor de cada um deles e aproveitem da experiência lições para o prosseguimento da sua vida acadêmica, da sua vida em geral? E que passem aqueles para quem o passar seja mais importante, faça mais sentido? Será que a gente reza assim? Será que a gente reza como Jesus ensinou a gente ao dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, sem fazer nenhum pedido antes? Porque repetir o que Jesus falou, todo mundo repete, mas às vezes é da boca para fora. Será que nós dizemos isso apenas para reforçar a multidão de pedidos que nós fizemos antes? Ou a gente coloca situações, pede ajuda de Deus para que as pessoas tenham, para que os beneficiários disso, inclusive nós mesmos, tenhamos energia e tenhamos lucidez para aproveitar todas as lições e todas as curas que aquele momento comporte, seja como remédio doce, seja como remédio amargo. Será que nós temos essa maturidade? E se não temos, será que não é hora de expulsarmos também nós, os vendilhões do templo? O que vocês acham? Esse é uma parte do convite dessa transformação total. É uma parte do convite à nossa transformação de cultura religiosa que eu consigo ver a partir dessa passagem do Evangelho. E você, vê o quê? Vamos lá, vamos aos nossos amigos, vamos ver o que as pessoas estão colocando. A Edna Aparecida Rodrigues, a Luciana Bolsas, Bruno Almeida das Virgens, Conceição Silva, Maria Cristina Silva Novaes, Cristina Miguel, Marcos Magrelo, grandes amigos sempre conosco, Enir Mianes, Gisele Ventura, Helena Espejo, dizendo assim: providencial esse tempo para tudo isso. Sem dúvida, Jesus nos deu essa riqueza. Lembra da parábola dos talentos? Deus nos dando os talentos, dando aquele dinheiro aos seus servos, é muito parecido com o Deus nos dando esse tempo no coronavírus. Lembra da cobrança que o Senhor fez dos servos depois para ver quem multiplicou os talentos? Também a nós será cobrado. Será que nós teremos multiplicado ou enterrado os talentos? Multiplicado na fraternidade, na mentalização no bem, generosa e fraterna? Ou será que nós teremos enterrado no medo, na dúvida e no egoísmo? Só do alto, só Deus e seus prepostos vai poder avaliar isso. Mas cabe a nós aproveitarmos, é claro, da melhor maneira possível. Antônio Carlos Gonçalves: quando está prevista uma outra pandemia dessa? Eu não tenho visto posições de tempo. Mas a própria ciência vem apontando que essa perspectiva não está absolutamente descartada. Que é comum que esses vírus ajam por ondas. Como a gente tem visto na própria China, tem acontecido o quê? Uma segunda onda, uma segunda reinfecção. Não é verdade? Não temos visto informações de tempo, meu amigo Antônio Carlos.
mas apenas a sinalização do fato que tende a ocorrer, que pode ocorrer de uma maneira mais intensa ou mais suave. Lúcia Torres Ferreira. Paula Fernandes. Sabrina Pedroso. Andréa Salvatore. Regina Frutuoso Guerra. Mônica da Silva. Sabrina Pedroso. Luciana Bolsas falando sim, o melhor convite. Perceber o convite é fundamental para atendê-lo, não é, Luciana? Que a gente perceba e atenda. Paula Fernandes, Davi Luiz, muito grato a todos nós que, como a Luciana, como o Davi, como diversos amigos, têm expandido e convidado outras pessoas para partilharem esse pão que, como na imagem dos evangelhos, Jesus oferece ao alto e depois, partindo, vai repassando para os seus discípulos e eles vão repartindo, repartindo e repartindo e multiplicando para, no caso do Evangelho, 5.000 pessoas, para o nosso caso, para o número que for possível. Repartam também toda a luz, não só dessa live, toda a luz que vocês enxergarem, que vocês perceberem que faça o bem. E ao contrário, não compartilhem toda a pseudo-informação não confirmada, não oficial, não baseada em ciência. Não espalhe sombras, muito menos negativismo, e ainda mesmo menos que negativismo, ódio. Se você não puder dar uma palavra de paz, pelo menos não multiplique, não faça parte da guerra. Suzimara Tavares, Juliana Oliveira, Cristiana Fraga, Dirce Soares, Juliana Oliveira, chamando amigos, Maria Cristina Silva Novaes. A solução dos nossos problemas está em nós mesmos e às vezes fingimos não perceber, sem dúvida. E isso tem muito a ver com essa limpeza da nossa cultura religiosa, Maria Cristina. Porque as religiões, quando mal vividas, quando vividas em comodismo, elas sempre transferem, a pessoa acaba transferindo para o sacerdote, para o santo, para os deuses, para Jesus, para Maria, as tarefas que são nossas. E eles não vão fazer as nossas tarefas. Eles inspiram, eles dão força para nós fazermos as nossas tarefas, como um pai e uma mãe, ao ver o filho em dificuldade para fazer uma tarefa de escola, faria. Nenhum pai, nenhuma mãe dignos tomaria o exercício do filho, a título de que ele não sofresse, e daria as respostas para o filho dos exercícios, não é verdade? Mas esse bom pai e essa boa mãe, encorajaria os filhos, daria força, daria confiança para que eles resolvessem os seus problemas. Podemos ter certeza que o Papai do Céu, a Mamãe do Céu, digamos assim, todas nos darão essa confiança, nos darão essa força, essa coragem, mas não farão a nossa tarefa. Como diz Maria Cristina, a solução dos nossos problemas está em nós mesmos, o que às vezes nós fingimos não perceber. É isso mesmo, Maria Cristina, também penso assim. Conceição Silva, quando estamos vivenciando algum problema, nunca é culpa nossa, sempre é do outro. Olha a nossa invigilância. É isso mesmo. Márcida Marques Albino, temos que começar a dar espelhos e usar também, sem dúvida. Sem dúvida, a imagem do espelho ela
maravilhosa, inclusive porque ela nos estimula a quê? Para que serve o espelho? Para reflexão. E para reflexão para quê? Para que nós vamos na frente de um espelho e buscamos a reflexão? Para nos melhorarmos, para nos aprimorarmos. No caso do espelho, geralmente na nossa estética, no nosso exterior, mas no espelho espiritual, que é o outro, que é a sua mãe, seu pai, seu filho, que são as outras pessoas à nossa volta, inclusive as que mais mexem conosco, inclusive aquelas que nós odiamos, todos são espelhos e não adianta quebrar o espelho, você apenas perde uma oportunidade. Aproveitar o espelho para nos melhorarmos é a grande tarefa que se impõe nesses tempos e que é a grande rito religioso, porque é, como a gente disse, nos limpando e limpando ao outro, que espelho na frente de espelho permitirá que nós vislumbremos o infinito. Não é isso? Eu acho linda essa imagem. Alê Dias: Maurício, você fala muito bem, com muita clareza, parabéns. Muito obrigado, Alê. A gente não se ilude quando a gente está a serviço do bem e a serviço da luz. Nós parecemos melhores, mais coloridos, mas é porque nós estamos a serviço da luz. Uma das melhores dicas de como nos melhorarmos é estar a serviço da luz. Não tenha dúvida. É um orgulho, é uma alegria estar fazendo parte disso, mas eu nunca esqueço que eu sou o porta-voz de um trabalho e isso já é maravilhoso para mim. Bruno Almeida das Virgens: com certeza a oração tem que ser feita com amor, pois a oração é um ato de amor com Deus e principalmente para com o próximo. Sem dúvida nenhuma. Muito bem colocado. Rever, reestudar, limpar a oração. Refletir, por exemplo, sobre todos os aspectos que estão contidos no Pai Nosso. De que adianta a gente dizer, recitar, decorar as orações e não pensar a respeito delas? É mais ou menos como o hino nacional. Desde criança nós temos dito: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. Mas se a gente não pensa naquilo que está acontecendo, naquilo que está falando, aquela música e aquele hino se esvazia. No caso da oração é ainda maior, porque um hino não tem como objetivo a melhor sintonização do ser. E a oração tem. E a oração só vai fazer essa melhor sintonização do ser, essa elevação do nosso padrão vibracional, se nós pensarmos e sentirmos cada palavra que está ali. Estudar o Pai Nosso, estudar a Ave Maria, estudar as religiões, as orações e aprender a fazer orações que venham de dentro, que venham da alma, é extremamente importante. Oração, não existe uma melhor e outra pior. Não existem palavras mágicas. Oração boa é aquela que funciona. E uma oração que funciona é a oração que efetivamente nos eleva, nos melhora, nos abre, nos amplia, nos expande em nossa consciência e em nossa fraternidade. Vamos lá? Luana Castro, Lúcia Helena Madeira, que nos parabeniza, muito obrigado pela generosidade de vocês. Helena: hora de aprendermos muito. Helena Espejo: hora de aprendermos muito e colocar em prática e fazer o certo daqui para frente. Sem dúvida. Hoje eu reproduzi na minha página no Facebook uma frase maravilhosa que diz alguma coisa como... Deixa eu ler melhor aqui a frase. Não podemos querer voltar ao normal, ansiar por voltar ao normal. Porque o normal era exatamente o problema.
Precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários, mais humanos. Não é lindo isso? Todo mundo fica ansioso. Ai, quando nós vamos voltar ao normal? Nunca. Se Deus quiser e se nós nos dedicarmos a essa limpeza, nunca mais voltaremos ao normal. Quando voltarmos aos nossos trabalhos, às nossas práticas, aos nossos lazeres, às nossas religiões, nós precisamos voltar melhores. E para isso, no caso da religião, nós precisamos rever, potencializar todas as nossas práticas, as nossas atitudes, as nossas posturas perante a religião. Cristina Miguel, temos que aprender a agradecer a vontade do Pai. Não agradecemos o que temos, seja na dor ou no amor. Maravilhosa sua lembrança, Cristina. Entre os atos religiosos, e que a gente não o desvalorize pela sua simplicidade, um dos maiores é a gratidão. Dar valor a todas as pessoas. Nós somos muito rápidos para criticar e muito lentos para agradecer. Os pais, por exemplo. A grande maioria, se não a totalidade da humanidade, tem críticas aos pais. Poucos sabem agradecer aos pais. Por mais equivocados que tenham sido seus pais, as evidências dizem que eles não abortaram. Mesmo que tenham tentado abortar, eles não conseguiram. E por isso, nós já lhes devemos a grande graça de estarmos aqui. Mas ainda podemos ser gratos a outros antepassados que vieram antes dos nossos pais, gratos a todos aqueles que fizeram chegar os tecidos, que fizeram as roupas que nós vestimos, que fizeram chegar a comida às nossas mesas, os combustíveis, os objetos que nós compramos, as coisas. Nós somos interdependentes, nós somos uma rede de grande cooperação. Essa enorme cooperação é um ensaio de amor e será muito mais aproveitada como ensaio de amor se nós agradecermos. Incorporemos na nossa vida essa prática do agradecimento. Tinha um samba antigo que falava isso: tudo está no seu lugar. Graças a Deus, graças a Deus. Não podemos esquecer de dizer graças a Deus. Benito de Paula, né? Desculpe o exemplo meio velho, mas é luminoso a gente lembrar da gratidão. Não tem jeito, né? Vai ficando velho e vai lembrando de coisa velha. Não tem jeito. Vamos ver o que a Cristina Fraga nos fala. Perfeito como sempre. Perfeito, não somos perfeitos, mas estamos a serviço de quem é, não é? Helena Espejo, Juliana Oliveira. Temos muito mais a agradecer do que a pedir. Deus é perfeito. Muito bom, Juliana. Conceição Silva. Temos, como você diz, achismo. Esse achismo é muito complicado. Busquemos limpar, assim como limpar as nossas práticas religiosas, no campo da informação, no campo da nossa formação, precisamos limpar também as mensagens, as informações que nos chegam. Ir pelo achismo nosso, ir pelo achismo dos outros e ainda compartilhar e reproduzir esse achismo é uma das maiores irresponsabilidades desse momento que a gente vive.
não compartilhem mentiras, não compartilhem ilusões, não compartilhem ódios. Sejamos nós a compartilhar o amor, não é? Vamos dar mais e pedir menos, sem dúvida. Não deixa de ser uma maneira de nós avaliarmos as nossas vidas. Quanto nós pedimos, quanto nós exigimos do mundo, quanto nós oferecemos em serviço. Sem dúvida. Amadurecer, a criança, o bebezinho, tudo quer para si. O egoísta, tudo quer para si. O amoroso, o cristão, será aquele que mais servir, disse Jesus. Ser como é necessário ser, Luciana Castro. Guaraci Soares Ramalho Auge. Boa noite, concordo que este momento é de transição e algo de bom Deus quer e espera de nós. Sem dúvida, nós temos conversado nas nossas lives. Atrás de cada exigência científica e concreta do vírus, corresponde cada exigência dessa uma possibilidade espiritual. Tenhamos essa lucidez. Se vivemos uma pandemia que coloca toda a humanidade lado a lado, ricos e pobres, brancos e negros, orientais e ocidentais juntos, é porque isso nos fala de fraternidade. Se a pandemia nos leva ao isolamento social, nos convida à interiorização e à transformação interior. Se nos chama à limpeza, nos pede que tiremos as impurezas das nossas práticas, das nossas manias, dos nossos hábitos, da nossa cultura, das nossas práticas infelizes que nos trouxeram até aqui, não é? Tudo nessa pandemia tem uma lição, corresponde os problemas objetivos a uma lição espiritual. O nosso problema tem sido tendo olhos não ver, tendo ouvidos não ouvir o que Deus está querendo dizer conosco. Mas Ele nos está trazendo as mensagens eternas através do vírus e da pandemia. Podemos ter certeza disso. Regina Ribas, Andréa Aguiar. Momento de aprendizado mundial, tudo no tempo de Deus. Essa questão do tempo é fantástica também. Quando vai vir a cura? Quando virá a vacina? Quando voltaremos à normalidade? Se é que seria lícito querer voltar à normalidade, como nós já conversamos. Quando? Quando for o tempo de Deus. O doente que ficar pressionando o médico para que dê alta mais rápido, o doente ansioso que dobrar a sua medicação a título de curar-se mais rápido, sem dúvida nenhuma, a ansiedade não nos ajudará na nossa melhora, apenas retardará e complicará, retardará a melhora e complicará a doença. Essa é a doença que está por trás da doença, né? Cristina Miguel, está sendo dada uma nova chance para todos nós, sem dúvida. Algumas mensagens espirituais falam que uma das possibilidades que estava no cenário seria de uma guerra. Nós, tendo conseguido evitar essa guerra, que geraria ódios e rancores e mágoas e culpas, veio a pandemia, que por si só não tem a quem odiar, não tem mesmo que nós nos esforcemos para odiar tragicamente, seja a China, seja as posições políticas que nós não concordamos, que isso é uma terrível opção que muitos de nós têm feito. A pandemia em si não nos chama ao ódio, não nos chama ao karma. Nós, ignorantes, é que temos feito karma do convite da fraternidade. Mônica da Silva, temos que multiplicar a fraternidade, sem dúvida.
Andréa Salvatore, precisamos usar esse momento para tirar proveito, absorver cada lição. E aí é muito legal essa troca que nós temos feito por aqui e por todos os lugares. Troquemos as lições, ninguém percebe todas as lições, um sempre traz um aspecto diferente. Nós estamos cercados de espelhos. Nós somos os espelhos e há muitos espelhos e cada espelho nos mostra um ângulo diferente de nós mesmos. Façamos isso, nos multipliquemos em reflexões, porque isso nos levará ao conhecimento interior e o conhecimento interior nos levará à reforma íntima e a reforma íntima nos levará a Deus. Fernando Caldeira, há muito precisávamos de um tempo para olharmos para dentro de nós, que nos voltássemos mais para a família ao estar junto. Muito legal isso, Fernando. Alê Dias, quanto tempo será que essa pandemia precisará durar para que faça o efeito necessário sobre a humanidade? Essa é a pergunta que os luminares, que as correntes médicas, que Deus, no final das contas, está fazendo para nós. Não somos nós que devemos fazer essa pergunta para Deus. Ele está fazendo essa pergunta para nós. Quanto tempo vai ser necessário que o médico nos dê o medicamento para que a cura aconteça? Quem determina é o próprio doente ao assimilar, tomar o médico e seguir as prescrições do médico. Os nossos médicos são os médicos da ciência, mas também são os nossos médicos espirituais. Sigamos ambas as orientações, que esse tempo será abreviado e que a intensidade de uma possível segunda onda será amenizada. Alex Caldas, Maria José Sobral, ô Mazé, tudo bem? Margarete Machado, nossa grande companheira de semente. Nós usamos nossa fé como moeda de troca. Isso é muito ruim. Uma faca, por exemplo, é um símbolo interessante a respeito disso. Uma faca, ela é boa ou ela é má? A própria internet, ela é ruim ou ela é boa? A fé também tem sido usada para muita coisa ruim. A título de fé, já fizemos tortura na Inquisição, já fizemos guerra nas cruzadas, já fizemos perseguição aos protestantes e aos próprios espíritas. Os livros do Espiritismo já foram queimados em praça pública a título de fé, em autos de fé. Nós mesmos, a título de defesa de uma pureza doutrinária, que é uma expressão muito usada no Espiritismo, discriminamos pretos velhos, discriminamos outras práticas. Não é preciso que nós tragamos necessariamente práticas alternativas para dentro dos centros, mas valorizemos o Reiki, valorizemos o Feng Shui, valorizemos a yoga e as práticas alternativas, porque são todos companheiros, todos cooperadores na mesma tarefa de luz. E eu citei algumas, mas tem inúmeras outras práticas e nós devemos valorizá-las todas. Não há por que competir e diminuir, não é mesmo? Miriam Moreno, Margarete Machado, nossa prece abrange somente nosso cercadinho. Infelizmente, é isso mesmo, Margarete. Expandir a nossa consciência e a nossa fraternidade é o sentido da vida. Amar, o mandamento de amor será alcançado pela expansão. E essa expansão se dará pela compaixão, fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Tenhamos certeza que será na ajuda, na ampliação da nossa generosidade que nós também nos qualificaremos para receber a nossa ajuda, a ajuda que nós tanto precisamos. Porque, como ensinou Francisco, é dando que recebemos. Não é isso?
Jaci Manaia, ela diz assim: boa noite, essa passagem saiu no Evangelho do Lar na minha casa. Não é coincidência, Jaci. E entendemos que seria os abusos que acontecem com as igrejas, mas agradeço pelas orientações, porque vi quão somos egoístas. É essa questão do outro que Jean-Paul Sartre, filósofo francês, ironizava, dizendo: o inferno são os outros. Mas cada lição sempre vem para nós nos enxergarmos a nós mesmos, para nós percebermos o que nós precisamos pensar, o que nós precisamos rever nas nossas práticas religiosas. E com o pensamento da Jaci, a gente encerra essa nossa live de hoje, que não pode se estender excessivamente. Na quinta-feira a gente vem novamente para continuar o nosso estudo no Evangelho, e no domingo, às 17h30, 5h30 da tarde, vamos continuar o nosso estudo sobre essa nossa garimpagem de todas as riquezas que a gente vê nesse momento de crise, todas as limonadas que nós podemos fazer com esse limão azedo e amargo do coronavírus, da pandemia. Para encerrar, então, esse nosso momento, essa nossa transformação, essa nossa limpeza de práticas religiosas, nós usaremos uma oração que para mim é uma filosofia de vida. De tão prática que ela pode e deve ser resgatada e utilizada não apenas, como nenhuma oração deve ser, uma prática labial, mas uma prática de vida, que nos faça limpar, tirar os excessos, os desequilíbrios, as desarmonias que infelizmente envenenam tanto as nossas práticas religiosas, para permanecer aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é amoroso. E a oração de hoje, que a gente encerra o nosso encontro, diz assim: Deus, Senhor, dai a coragem para que eu mude tudo aquilo que eu posso mudar. E que por excelência isso tudo que só eu posso mudar, em todo o universo, o ser mais poderoso para realizar a mudança de mim mesmo sou eu mesmo. Então, dai a mim a coragem de mudar, de fazer em mim a mudança que só eu posso promover. Dai também a paciência para aceitar aquela mudança que eu não posso fazer. A paciência para entender a mudança que não é minha tarefa realizar no ritmo que eu quiser, dos parentes da minha casa, dos parentes da minha família, dos conhecidos, dos amigos de internet. Não queiramos à força realizar a mudança do outro. Estimulemos, impulsionemos, mas resguardemos, porque se Deus nos ama em liberdade, nós também devemos respeitar o ritmo e o tempo de cada um. Então, que tenhamos a coragem de mudar o que só nós podemos mudar, a paciência para aceitar o que não nos compete mudar, apenas estimular, e a lucidez, a sabedoria de diferir o que nós podemos do que nós não podemos mudar. Dediquemo-nos a essa imensidão de coisas que só nós podemos mudar. Poupemo-nos da outra imensidão de coisas que não nos compete mudar. E isso nos ajudará a fazermos a transformação que o momento pede, que o momento exige, que Deus nos conclama. Maravilhoso estar com vocês nesse período, que nós continuemos aprendendo e nos transformando junto, fazendo da doença
a nossa cura. Que assim seja, meus amigos. Até a próxima. Grande abraço.